Esse é o paredão mais esperado dessa edição, que está muito morna, ou como ali falou, né, blasé, adorei esse termo blasé, a casa realmente. Então, a Jade e o Arthur, que estão no paredão, coitada, a Jéssica ficou totalmente figurante nesse paredão. Paredão, lembrando que o paredão é sempre triplo, mas vamos falar um pouco como que tudo se formou. É a maior rivalidade hoje da casa. Até existem outras rivalidades, mas essa era a mais esperada. Veio até um pouco precoce, né? Eles lá dentro, e acho que a gente aqui fora também esperava, mas assim, eu pelo menos acreditava que ia demorar um pouco mais esse paredão. Então, tudo começou, só para contextualizar quem não assiste, né, o Big Brother, só lembrando que dentro da casa existe um grupo que eles chamam de pipoca, que são são os anônimos, são os não famosos, e o grupo do camarote, que são os famosos. No início do Big Brother, tiveram 3 que tiveram Covid e entraram 2 dias depois de começar, que foi a Jade, o Arthur e a Lina. Então, isso é até uma fala recorrente do Arthur, que no início ele botou ela no círculo de proteção dele, né? Segundo ele alega isso, que ele não entende que essa rivalidade começou por conta dela. A Jade, ela foi líder 2 vezes na casa, né? Ela ganhou a prova lá da liderança, e a Jade, ela teve uma presença desde o início bem marcante. Logo no iniciozinho não, mas ela rapidamente mostrou a personalidade dela. Ela é uma menina bem nova, e até para vocês saberem, né? Tem uma diferença de 10 anos, né, Liz, se eu não me engano, entre os dois. Até mais, né? Porque o Arthur tem 33 e ela tem 20 anos. Ah, então. Ela é bem nova. Ela é bem novinha, e aí vocês vão entender mais à frente por que eu tô trazendo isso. Então, isso explica algumas coisas, né, do comportamento dela. E aí, nessa primeira liderança, lá na casa tem o queridômetro, que é um placarzinho de emotion. E aí eles colocam carinha, coraçãozinho, né, de acordo com a afinidade, ou com o que estão sentindo. Eles dão para os outros, cada um dá para todo mundo, né? E aí, segundo ela, ficou encucada porque ela recebeu uma carinha, um coração partido, algo desse tipo, e aí ela ficou suspeitando que fosse dele. Além disso, no primeiro paredão, ela alegou 3 motivos. Esse foi um, outro, o comportamento, e ela falou que estava com algum sexto sentido. Depois ela até explicou melhor isso, que ela sente uma energia ruim vindo dele. Ela seguiu lá o coração dela, e aí ela falou, não, tem que botar ele, porque ele não me cheira boa coisa, eu não gosto muito do jogo dele, de alguns comportamentos dele na casa. Só que essa rivalidade ela só aumentou, porque a Jade ela foi líder 2 semanas consecutivas, então, e inclusive na primeira liderança, ela falou que não ia botar. Quando ela ganhou a liderança, tem um VT que mostra que ele fala que está preocupado, porque ele realmente, o Arthur sempre foi um pouco mais isolado da casa mesmo, ele faz um jogo mais solitário. E aí ela falou assim, não, pode ficar tranquilo que por conta do líder você não vai. Só que ela acabou mudando de ideia. E aí sim foi o estopim para eles realmente virarem arqui-inimigos na casa. E então, a partir desse momento, essa rivalidade foi crescendo. Outras pessoas, e aí também tem um outro contexto dentro da casa, para quem não assiste, existe uma divisão de quartos, né? Que é o quarto Lollipop e o outro quarto, eu nem sei o nome do outro quarto, porque o Lollipop é tão forte. Grunge. Isso aí, o Lollipop é tão forte que eu até esqueço do outro quarto. E aí eles também se fecharam ali numa união do grupo, né, do Lollipop. Então isso também somatizou, já antecipando um pouco da minha opinião, acho que somatizou, porque o Arthur também era inimizade de outras pessoas que dormem nesse quarto. Então uma raivinha, se eu tenho uma raivinha, a Lilian tem uma raivinha, vira uma raivona, né? Se a gente trabalha juntas, a gente fica falando mal, aquilo somatiza. Então aconteceu assim, lá no quarto, e aí por conta disso a Jade vinha, né, insistentemente falando que ela queria ver esse paredão, e assim foi. E agora nessa semana, dentro do contexto também da casa, tem uma outra dinâmica que é o Big Fone. A Jade atendeu e aí ela foi direto pro paredão, e ela tinha direito de indicar alguém para ir junto com ela. Então na mesma hora ela nem titubeou, ela na mesma hora mandou o Arthur pro paredão. Então assim se formou o paredão e assim se formou essa rivalidade, né, Eli? Então, esse paredão realmente, ele era o mais esperado aí da edição. Não, assim, eu tô até anotando aqui algumas coisas, porque para eu não esquecer que eu tenho que falar, porque senão... Eu também anotei hoje. Eu sei tanta coisa, gente. Eu acho que o primeiro ponto, e a Renata trouxe muito bem aí na situação, essa rivalidade toda começou porque ele botou a Jade, né? Ele segurou um pouco a Jade no início, porque tinha muito essa coisa do pô, sacanagem.
a pessoa estava confinada, né? Todo mundo se integrou, menos a gente. E isso foi um consenso entre os três até. Então, a própria Nina também não votou em ninguém que tinha entrado depois, ele também não, a Jade também não. E aí essa história toda começa como uma grande falha de comunicação, né? Então, ela pega, ganha o líder, e aí o Arthur abraça ela para dar parabéns, mas na sequência ele fala para ela que ele vai acabar indo pro paredão. Ela esquece que ele abraçou, porque também já tem DT mostrando que ele abraça, ela fala o tempo inteiro que ele não abraça. Aí nisso ela pega e fica chateada, criou uma história na cabeça dela de que ele não ficou feliz porque ela ganhou, porque então ele iria para um paredão. E aí, apesar dela prometer que não vai colocar, ela vai lá e coloca. E aí depois tem o raio do queridômetro lá, que é o do emoji, que ela recebe um coração partido e aí ela acha que foi ele que colocou, não pergunta pra ele, quem colocou foi uma outra pessoa, que eu já nem lembro mais quem, Renata sabe quem foi é. A Nayara, foi a Nayara. Nayara Azevedo que colocou. Ela acha que foi ele, não conversa com ele sobre esse assunto e, consequentemente, dá como certo que foi ele e coloca mais um ponto nessa história. Então, o que a gente já começa a perceber isso lá dos primórdios, né? Porque a gente até, lá no grupo da mentoria, né, o pessoal pergunta, não sei como é que começou, não, a gente vai trazer essa linha do tempo. Então, ela começa com uma série de falhas de comunicação, de opiniões e achismos de ambas as partes, sem nenhum tipo de fato e evidência concreta, tudo baseado na própria opinião da pessoa. E isso depois começa a se desenrolar, porque a justificativa do primeiro paredão que ela colocou que ela queria testar. E aí, na hora que ela falou que se ele voltasse, ela teria uma resposta. Ele volta e na semana seguinte, ela colocando na cabeça dela que ela se queimaria colocando outra pessoa, isso verbalizado por ela, tá, gente? Que ela não iria colocar outra pessoa no paredão para não se queimar com mais alguém, para poder ficar bem com as outras pessoas e só deixar uma pessoa contra ela, ela coloca o Arthur sem nenhuma justificativa. E aí ele novamente fica sem entender, porque a justificativa da semana anterior era que ela precisava testá-lo. E na semana seguinte, ela acaba não comentando que ela ia mandá-lo para o paredão, porque ela não queria se indispor com outras pessoas. Meio que o assunto morre. Então ela só coloca ele de novo e arruma uma outra justificativa para colocá-lo. E daí começa a se travar uma guerrinha dela com ele, basicamente, o tempo todo. E ele, extremamente estrategista, usa isso muito de uma forma muito inteligente a favor dele dentro do jogo. Porque se a narrativa estava sendo construída em volta de uma história performática na cabeça dela, ele usou isso como uma forma de jogar um jogo que, na minha visão, é muito inteligente, apesar de hoje não ser a minha torcida, não ser nenhum para nem outro, mas olhando de forma muito técnica, ele foi muito estrategista em observar que existia essa possibilidade dele usar essa narrativa dentro do jogo. E o que mais me impressiona é que eu comecei achando a Jade extremamente inteligente, mas ela não conseguiu ser inteligente, porque ele está usando isso como uma narrativa favorável a ele. Então, acho que o primeiro ponto para a gente citar aqui, eu vou passar de volta para a Renata, senão eu vou ficar aqui falando loucamente, eu acho que como ponto inicial para a gente falar sobre o mundo corporativo, na minha visão, só trazendo aqui um enredo rápido, uma falha de comunicação gravíssima. Então, como que às vezes, gente, a gente vive situações na empresa que a gente não precisa viver só porque a gente está devaneando sobre determinadas histórias. Então, ela criou um contexto de coisas que estavam acontecendo, não existia fato concreto, nenhuma evidência, eram opiniões dela sobre o assunto. E do outro lado, existia todo o posicionamento dele de não entender o porquê que a história toda estava se desenrolando contra ele, porque a história que ela estava contando para as pessoas, de fato, não aconteceu. Então é importante a gente pegar e fazer uma autorreflexão de quantas vezes a gente tem medo de falar com o gestor, medo de falar com o par, medo de falar com alguém da equipe, medo de falar com alguém do outro setor, pensando assim, mas o que essa pessoa vai pensar de mim? E é nisso de ter medo do que a pessoa vai pensar de mim, eu não falo, e como eu não falo, eu crio uma narrativa na minha cabeça, totalmente fantasiosa, baseada nas minhas próprias opiniões, não necessariamente sobre fatos. E, gente, é importante a gente pegar e falar isso de forma muito contundente, ou hoje vou ser bem mais contundente do que eu tenho sido nos outros, porque na cabeça deles, nós, enquanto espectadores, estamos todas as câmeras. Então, a gente entende o quanto essa história é infantil, e a gente vai falar sobre isso, versus um devaneio. Só que na vida real, no mundo corporativo, não tem milhares de câmeras, você não chega na sua casa para assistir o seu dia de trabalho
Então, você dentro da empresa está só com a sua lente. Assim como ela lá está só com a lente dela. Então, na lente dela, ela está certa, a opinião dela é real, a história está se desenrolando a favor dela. Então, só para a gente começar já gerando essa reflexão de cara para vocês. Muita atenção, porque a gente não tem câmera no nosso dia a dia. Então, quantas vezes a gente pode estar entrando em discussões à toa, só porque a gente está contextualizando um enredo na nossa cabeça que simplesmente está acontecendo só na nossa cabeça. E aí tem muito mais para falar só sobre isso, né, Rê? Mas só para começar a pontadinha de comunicação. Isso. Eu trouxe um ponto de vista mais técnico, tá? Antes de entrar também mais na opinião dos participantes. Então, até separei aqui 3 tipos para também não ficar muito abrangente, eu separei três pontos de vista mais macro. Por que os conflitos começam a acontecer, né? Da onde que vem esses conflitos? Porque aqui a gente chuta, né? A gente chuta que talvez seja uma própria estratégia da Jade, a gente conversando, né, se alinhando aqui para a live. Pode ser que ela entendeu que isso ia agitar e que ia ser bem visto aqui. Ontem ela ficou falando muito dela estar sendo coerente, porque de fato, desde o início, o alvo dela é o Arthur, e ela não titubeou quando ela atendeu o Big Fone. Isso realmente é um mérito dela. Mas não quer dizer que isso seja suficiente, porque, pegando o gancho do que ele falou, isso é a verdade absoluta dela. Ela não está errada? Não, ela não está errada. De fato, ele é o alvo e ela vem, né, sendo coerente de só indicá-lo, já que ela tem um atrito com ele. Mas isso não quer dizer que a verdade absoluta que a gente cria seja a verdade do contexto. Então, aproveitando, né, isso, o que eu vou trazer para vocês? A gente tem 3 tipos de natureza de conflitos, né, dentro de uma organização. Falando de organização agora. A gente pode ter... A nossa própria natureza humana é complexa, né? A gente traz experiências diferentes, culturas diferentes, vivências socioeconômicas diferentes. Então, é natural que ali dentro, tanto no Big Brother, por isso que a gente, desde o primeiro episódio, né, Li, a gente fala por que a gente gosta tanto do Big Brother, porque reflete a vida real. Então, dentro de uma empresa, exatamente, as pessoas são diferentes. Você vai conviver com pessoas, né, que você está conhecendo, ou que você conhece há meses, ok, 1 ano, 2 anos, mas a gente sabe que isso não é suficiente, né? Que mesmo você convivendo 2, 3 anos, em algum momento você pode se deparar com pontos de vista diferentes, baseado na sua experiência, que é diferente do outro, né? Então, a gente também pode ter um problema estrutural. Então, muitas vezes as empresas mudam processos, mudam políticas, mudam normas, e isso tira também do conforto, né? Você vem ali no modus operandi, muda o modus operandi, então isso também pode ocasionar alguns conflitos, ou você pode também ter impacto externo, que assim como esses dois também afetam a casa, tanto o estrutural quanto o externo. O externo pode ser o quê? O mercado, mudou o mercado da noite para o dia, a pandemia, né? Quem não se sentiu afetado pela pandemia? Ou até mesmo problemas pessoais, quando a gente também tem problema pessoal, nós somos um só, né? A gente não é um profissional, tira o chapéu do profissional, apesar de algumas empresas até tratarem dessa forma, mas infelizmente a gente não consegue separar. Então, dentro da casa, é a mesma história. O estrutural são o quê? As dinâmicas, né? Toda hora tem uma prova diferente, muda a dinâmica, eles vêm com a experiência das outras 21 edições, chegou esse ano, mudou tudo, então eles acham que sabem, aí muda tudo. Então isso também vai gerando ali uma carga de estresse, vai tirando eles da zona de conforto. Então é muito importante no dia a dia a gente ter essa consciência que qualquer um desses fatores pode acontecer da noite para o dia. Então como que a gente vai lidar com isso, sabe? Então ela foi muito ali na verdade absoluta dela, né? Só que, assim, infelizmente não existe só uma verdade. Existe a verdade dela, mas existe a verdade do Arthur, existe a verdade do quarto que está influenciando. Então, isso é muito importante que vocês observem no dia a dia, né? Qual o contexto que eu estou vivendo? Mudou? Não necessariamente o fato de a empresa muitas vezes muda normas, né? Vem uma lei diferente, às vezes impacta algumas áreas, ou, como eu falei, a pandemia, o mercado. Então, assim, como que vocês estão se preparando para lidar com esse tipo de mudança, né, de uma hora para outra? Então, isso é fundamental que a gente se prepare, né? Não para evitar o conflito. O conflito é inevitável, mas para minimizar os efeitos ou usar esses efeitos de uma forma positiva, da melhor forma possível para vocês. Porque, assim, uma raivinha com outra raivinha vira o ranço coletivo, gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu tô lá com uma cisma, né? A Lilian tá com outra cisma, vira o ranço coletivo, vira aquela nuvem negra pairando em cima da área. Então, assim, às vezes você se mete numa confusão que não é sua, que eles lá usam até a gíria, né, esse BO não é seu, mas é verdade. Então, muitas vezes você se junta, eu já cansei de ver profissionais que, assim, acabaram indo pelo mesmo caminho da Jade, porque não era uma briga deles,
mas que não, eu vou tomar as dores e tudo, e você tá convivendo. Então é natural que uma raivinha com outra raivinha vira o ranço coletivo. Então, aí nesse ranço coletivo, gente, o que acaba acontecendo, né? Então, assim, eles pegam, se juntam ali, o negócio toma uma dimensão muito maior. Quando a gente olha para dentro da empresa, um ponto importante para vocês refletirem é: será que algumas situações que vocês passam, ou algumas coisas que vocês não concordam, ou algum chefe que você, sei lá, tomou uma raiva do chefe aleatória, será que essa raiva realmente é sua? Será que realmente aconteceu alguma história? Ou será que você está indo por um ranço coletivo, então você acabou se envolvendo com pessoas e você se uniu naquele ranço coletivo? Ou se até mesmo a história nem era tão grande assim, mas como eu falei lá no início, você não foi buscar as informações concretas e aí, como consequência disso, você criando uma história, uma narrativa na sua cabeça que simplesmente não existe. Então esse é um ponto importante para vocês refletirem, porque hoje, gente, quando eu olho para o histórico do mundo da Jade especificamente, para mim a Jade é uma excelente jogadora. Quando ela entrou nas primeiras semanas, eu fiquei muito impressionada com a maturidade dela. Falei que ela ia longe, cheguei até a citar que ela ia provavelmente chegar no top 3, porque aqui fora, e a gente precisa também entender isso, não é a narrativa do coitadinho sofredor que vence, né? A gente pega e ganha quem realmente consegue se destacar, ser coerente, entregar algo de valor dentro do programa. Por que a gente considera que esse programa tá blasé? Porque as pessoas não querem se entregar. As pessoas querem fazer o feijão com arroz ali, virar as costas e ir embora. No mundo corporativo é a mesma coisa. Quem é que vai se destacar? Quem está disposto a se entregar. E para mim, logo de cara, ela é essa pessoa, ela joga as coisas, ela entra muito comprometida em todas as dinâmicas para fazer. E isso é admirável. Porém, na hora que você se junta com um grupo errado, as coisas começam a criar atrito. Então, um ponto importante para vocês pararem para refletir é: hoje, as minhas opiniões, o que eu penso do meu chefe, da empresa, sobre o que é mundo corporativo, é a minha opinião pessoal ou é a minha opinião junto com um grupo de pessoas que pensam assim? Isso é algo importante para ser questionado. Por quê, gente? Eu vejo várias vezes, e como mentora de carreira vejo isso acontecer milhares de vezes, e Renata, agora que fez a transição, vai cada vez ver mais gente assim. Tem muita gente que chega aqui e que não tem uma história concreta, algo que consiga me convencer contra a empresa que ela tá. Então a pessoa entra tentando criar uma aliança comigo de que ela realmente tem uma história ruim naquela empresa, e quando eu começo a investigar, não existe essa história. Essa história foi uma história construída a partir da visão que essa pessoa teve junto com várias pessoas. Inclusive, recentemente, uma orientação minha para uma cliente minha foi: pare de andar com as pessoas da empresa. Elas não estão agregando. Você está criando uma visão contaminada da empresa. Você não tem fatos concretos seus para justificar o que você está me contando agora. Só que o que acabou acontecendo ao longo do tempo, na minha visão, sobre a Jade Picon? Ela foi entrando num looping de uma história que ela criou na cabeça dela e que, pra mim, parece que eu tô assistindo um seriado do Gilmore Girls, as Meninas Malvadas. Parece que eu tô assistindo uma Sessão da Tarde aquele high school americano das adolescentes que jogam contra a menina coitadinha, que a menina coitadinha vai se desdobrar depois na grande salvadora da pátria. Assim, juro, gente, eu ligo a TV para assistir e parece que eu tô assistindo um seriado de pré-adolescente. Tudo bem, gente, ela é ainda uma semi-adulta, né? Com 20 anos a gente ainda não é adulto completamente. É uma semi-adulta. Mas, gente, ela tem 20 anos também. Eu não tô falando com uma pessoa de 14. Mas as atitudes, junto com os amiguinhos, virou um negócio meio infantilizado. Por quê? Mais uma vez, na minha visão, começa a se criar uma história na cabeça dela e elas contam uma narrativa completa de fatos que simplesmente não existiram.
muito cuidado para não estar fazendo a mesma coisa dentro da empresa, em criar historinhas. Ela tem subordinados no Lollipop. Tô morrendo de rir também. A Wilka, Wilka. Mandou Ema, cada um com seus problemas. Muito bom. Então, volta lá, porque eu já falei pra caramba, né? Mas assim, porque, gente, assim, parece que eu tô assistindo Meninas Malvadas, gente, qualquer seriado americano, tá? De pré-adolescentes aí que você assistir, é muito parecido com o Quarto Lollipop. Assim, o Vini, pra mim, os que mais estão vivendo o seriado do High School é a Laís, a Eslovênia, o Vini e a própria Jade. E assim, gente, ela era madura, eu tô em choque como é que a coisa virou um circo da pré-adolescência. Impressionante. Tô em choque, gente. É isso que tem pra falar. Não, mas então, falando da casa, o que eu acho é que voltando à história do ranço coletivo. Porque ele juntou ali o ranço, que já era do início do programa, por conta do Rodrigo, que o Rodrigo, de fato, teve uma rivalidade com o Arthur. Que aí nem entro no mérito se quem estava certo ou não. Só que eles tomaram as dores por serem a rede de proteção do quarto. E aí essa raiva virou coletiva e acontece exatamente no mundo corporativo. Então eu brinco com essa frase há anos, porque é verdade, assim. Se eu tiver aqui falar mal com a outra pessoa, então eu já tô ali. Se eu tô numa situação que não tá me fazendo bem, tá me impactando ali no dia a dia do meu trabalho, eu me junto com outra pessoa que também tem uma outra insatisfação, vira uma raiva coletiva, vira uma insatisfação e chega ao ponto de ficar insustentável. Então, eu já vi acontecer isso, eu já preveni também, né, como a Lia trouxe da cliente, eu também já preveni que ia acontecer e não deu outro. E aí culminou na pessoa pegar a bolsa e ir embora, assim, de uma forma péssima. Porque não é que não possa acontecer, pode acontecer, mas deixar que isso aconteça, que vire uma demissão, da noite pro dia, de você pegar a bolsa e ir embora, porque virou um ódio do chefe, do ambiente, da empresa. E a gente também, até a gente sempre gosta de reforçar, a gente não está levantando a bandeira que problemas não existem. Claro que existem. Mas o que vocês podem fazer para avaliar o peso e a medida que você tem que tomar diante daquele problema? Então, voltando quando eu falei, existem conflitos que são positivos. E a empresa, gente, para a empresa é bom ter conflito, tá? A grande verdade é essa. E, de uma certa forma, se o conflito ele tiver ali dentro de uma medida aceitável, ele gera bons resultados. Porque, geralmente, quando tem ali dentro de um contexto organizacional, acontece algum conflito, pode trazer à tona soluções mais criativas, mais inovadoras, mais eficazes para a empresa. O problema é quando sai da mão. Então, pegando o Big Brother, ali pelo contrário, essa edição a gente queria ver confusão, porque estava muito blasé. Então, se ficasse ali no início, exatamente fazendo o deparo do corporativo, da carreira, para o Big Brother, exatamente o que a Lia trouxe, né, Lia? A gente torcia por ela muito, porque ela tinha postura, era certeira, fez ótimos discursos, não titubeou nenhuma vez para botar ele. Só que quando saiu da medida aceitável, virou High School Music, virou essa coisa teenager aí. Então, saiu da mão. Então, pensa nisso dentro do contexto organizacional. Se às vezes as áreas batem de frente, quantas vezes? Quem nunca aqui teve uma confusãozinha ou com um colega da própria área, ou com o líder, ou às vezes o seu setor com outro setor. Isso acontece todo dia, eu arrisco dizer, todos os dias. Eu sei bem disso. Então, quando acontece conflito, é parar para analisar, é o que a Lilian falou. Não entrando na solução ainda, mas já começando a entrar. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu posso gerar e fazer também essa autorreflexão, né? O que aconteceu ali? Será que é isso tudo que eu estou olhando? Será que eu posso tirar algum benefício disso? Posso trazer aí um resultado melhor? Né? Analisar com calma e cuidado e ver como que você pode tirar um benefício dessa situação. Sim. E tem uma coisa legal, né, Henrique? A gente já está combinado de não só falar deles dois, mas falar do paredão. E eu acho importante a gente, nesse contexto, trazer para vocês um alerta, né? Uma reflexão muito importante, que é o seguinte, né? A gente teve várias confusões ontem, né? Então, ontem a casa estava do jeito que a gente gosta, barraco, confusão, todo mundo se xingando. Ontem foi o melhor dia. Mas assim, gente, o que acontece, tá?
Entre as várias confusões que aconteceram, né? Eu vou depois a gente fala de Natália e Eli, mas uma das confusões que aconteceu foi do Gustavo com a Laís, porque o Gustavo tá ficando com a Laís e ontem, apesar de ela Paredão de todo o contexto de situações, ela simplesmente, para abraçar a causa, sei lá do que, da Jade, porque assim, gente, não era o contexto da Jade, porque a Jade já estava no paredão com quem ela queria, né? Que era o Arthur. Então não tinha mais assim, história, né? Eu acho que o contexto principal da Laís é a Jade. Para mim, ela é amiga da Jade. O resto é uma consequência do quarto que ela dorme. Só que ela decidiu abraçar a dor do grupo, que está chateado porque toda semana sai alguém do quarto, e decidiu criar uma indisposição com o pseudo namorado dela, o Gustavo. E aqui tem uma reflexão muito importante de coisas que eu já vi acontecendo também, que é quantas vezes você toma as dores de uma outra pessoa e com isso você cria uma indisposição para você. Porque ontem ela não entrava em porque o quarto ia ser indiferente no final. Óbvio, não, porque ela poderia botar o Eli, e aí o Eli é do quarto, né? Mas até o próprio quarto lá, o Lollipop, não faz a menor ideia, assim, eles mesmos têm dúvidas se o Eli realmente tá com eles ou não tá. Então, a bem da verdade, se a gente for pensar de maneira muito fria e racional, não faz muita diferença em quem eles iriam votar, no Eli ou não no Eli, porque o Eli não presta esse tipo de posicionamento para dentro do quarto. E em contrapartida, ela tinha do outro lado uma pessoa certa que ela sabe que já tirou ela de 2 paredões, porque no primeiro paredão ela ia, e aí ele articulou com todo mundo e conseguiu fazer o Eli ir. E nesse agora foi a mesma coisa, porque o Gustavo é um grande articulador, bem diferente até do Arthur. Ele tem essa facilidade de influenciar as pessoas e conseguiu influenciar as pessoas para mais uma vez não votar nela. Então, gente, acho que uma reflexão importante da gente ter... Quantas vezes você se incomodou com algo, se incomoda com algo da empresa e essa coisa realmente foi com você? Ou se você se incomodou com algo da empresa e passou a ter raiva de alguém, só que a briga que estava acontecendo não era sobre você, você era um mero espectador da história. E aí, gente, tem uma coisa que eu tenho falado muito nessa turma de mentoria de agora, que é o seguinte: se você é um espectador da história, se comporte como espectador da história. Não é para você se comportar como se você estivesse dentro da história. Porque isso começa a gerar, o que eu até anotei aqui, de devaneio corporativo. O que é um devaneio corporativo? Você não viu a história acontecer, você não sabe o contexto dessa história, você toma as dores de alguém, de um terceiro elemento, que você também não sabe qual é o enredo desses terceiros elementos que estão ali. E no final, quem se ferra é você. Porque depois, no final, vamos pensar o seguinte, tá? Agora vai sair amanhã. Eu duvido que o Eli vai continuar do lado do grupo, porque para mim o Eli é o cara mais interesseiro que existe no programa, é a pessoa mais cara de pau, realmente de um caráter duvidoso, é esse cara. Então, obviamente, amanhã ele não vai mais ficar com esse grupo. E aí ela foi lá, criou uma indisposição com alguém que estava protegendo ele. Olha que pra mim, gente, eu acho até que ela tinha que sair daqui a pouco. Ela também é meio plantinha no grupo, no programa. Mas ela criou uma aliança sem querer com o cara que estava segurando ele, que se bobear ela ia até quase na final por causa dele. E aí por conta disso ela agora mete dela na reta para defender uma pessoa que ela sequer tem relação, por conta de uma briga, de um quarto que ela nunca se envolveu. Então, olha só a situação que o ser humano consegue chegar. Só que a gente olha isso dentro do Big Brother e eu vejo isso acontecer dentro de empresa. De gente... Pra mim, que tomou raiva de alguém. Tomei raiva da diretora da empresa. Aí eu tento entender, essa pessoa, essa diretora nunca fez
nada. Eu já cheguei, a Renata sabe quem é, porque essa pessoa já falou com nós duas, de ir falar. Eu não confio nessa diretora porque a fulana foi mandada embora por causa dessa diretora. Aí eu falei, tá, mas essa fulana era competente? Qual é a história dela com essa diretora? Qual é a sua história com essa diretora? Por que você não vai confiar nessa pessoa? Qual é o motivo que justificaria você não confiar? Então, assim, ela estava tomando as dores de uma terceira pessoa em relação a uma outra pessoa, baseado no... Ela estava vindo de um lado só. Então, muita atenção com isso, porque isso pode custar o seu emprego, pode custar a sua promoção, pode custar a sua entrada numa empresa, porque você está se baseando em relações de pessoas que você não conhece a história por completo. Total. Nossa, o que mais tem? Total. Assim, tem muita gente faz isso, né? Ah, mas poxa, mas fulano não é grosso. Tá, mas já foi grosso com você? Eu já cansei de perguntar, tá, mas eu quero saber, com você já foi grosso? Não foi. Gente, então, mas todo mundo fala, sabe? E assim, pessoal, em empresa, as coisas correm muito rápida. Se eu estiver tomando um cafezinho na copa com 3 pessoas, já viram fofocão. Porque se cada uma for de uma área, todo mundo vai voltar para sua área e vai contar. Então, gente, isso acontece diariamente. Isso não acontece assim, acontece uma vez por ano, não. Diariamente nas empresas, você vê isso acontecer. E é uma pena, porque aí você vê profissionais que poderiam encarreirar, poderiam ter um futuro brilhante, se deixando levar por esse tipo de picuinha, por dores que não são suas, né? E aí, entrando na parte negativa dos conflitos, quando o conflito sai da mão, quando vira, e óbvio, de novo, aqui a gente não está olhando o papel da empresa nos conflitos, né? Até porque no Big Brother não tem uma mediação de conflito, né? O Boninho quer mais que pegue fogo no parquinho, né? Na empresa tem, ok, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Então, olhando as consequências negativas dentro de uma empresa, quando isso acontece, quando o conflito acontece, impacta no clima, então o clima fica uma bosta, porque quem que vai querer trabalhar? Né? Começa a ficar aquele mal-estar, e aí vamos combinar, a gente já tem que trabalhar 5 dias da semana, né? Pega transporte, vai para a empresa, passa 9, 10 horas no lugar, com um clima ruim, as pessoas começam a ficar frustradas, começam a ficar desanimadas, impacta na produtividade e, consequentemente, impacta no resultado. Se eu não gero resultado, não tenho como crescer. Só que a pessoa não consegue vislumbrar isso, se deixa levar pelo emocional do momento, da situação. Da mesma forma que a gente explicou como que impactou na imagem da Jade lá dentro da casa. O quarto, ok, estava todo muito, muito morno. Ali não tinha ninguém, só o Vini que entrou como sendo o grande destaque da edição, mas decepcionou. Mas durou 2 dias, né? Ele durou 2 dias exatamente. Antes, um dia antes e um dia na casa, porque no segundo dia da casa já dava para ver que não. Mas a Jade tinha, sim, como a Elia trouxe, a perspectiva de ser uma pelo menos top 10. Né, pelo menos top 5, top 3. Então, ela se deixou, né, levar. Tinha um conflito criado por ela, sim. Né? A gente contou a história justamente para vocês conseguirem visualizar. Existia, sim, e tá tudo bem. Né? A gente pode ter, né, não compartilhar das opiniões, do ponto de vista, ok, isso acontece. Mas daí a virar um monstro que virou, o que vai impactar? Se ela tivesse uma empresa, se o Big Brother fosse uma empresa, ela estaria demitida. Ou ela não aguentaria, como eu contei para vocês, de já ver vários profissionais fazerem isso, pegar a bolsinha e ir embora porque chegou no limite. Então, a gente já vive num mundo competitivo, né, tendo que gerar resultado, tem todo o desgaste, concilia a vida profissional com a vida pessoal, parte financeira, ainda tem que lidar com esses desgastes que não são nossos, né, ou que poderiam ficar ali no nível aceitável. Então, pensem nisso, né, antes de assumirem, né, ou abraçarem causas que não são de vocês. Mas você precisa entender uma coisa que eles adoram falar no Big Brother, e que é exatamente isso que acontece no mundo corporativo. Você vai entrar na porta da empresa sozinho, você entrou na porta da empresa sozinho, e você vai sair daquela porta sozinho também. Ninguém vai sair de mãos dadas, até em demissão coletiva, que eu já tive que participar e mandar 200, 250 pessoas embora numa vez só, né? Também. Cada um foi embora sozinho. Ainda que 250 pessoas estivessem saindo pela porta ao mesmo tempo, elas estavam saindo com as suas histórias pessoais. Então, o mundo corporativo você está lá dentro, é um jogo de você saber se relacionar com as pessoas certas para se destacar,
para criar as alianças estratégicas, porém, ele é um jogo individual. Se você entende isso, você entende que comprar brigas de grupos não vai valer a pena. A menos que, eu acho que tem uma ressalva, que é quando você é o gestor da equipe e você está comprando uma briga da equipe por algum motivo específico da empresa. Aí é uma outra história, mas vocês entendem que existiu todo um encadeamento aqui para poder chegar em alguma possibilidade disso ser coerente. Eu, por exemplo, já briguei várias vezes. Nossa, eu era coordenadora do PAN, né? E quando eu fui coordenadora do PAN, eu vi, enfim, aberrações que aconteciam durante os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio. E eu tinha uma equipe de voluntários. Então, como eu era coordenadora dos voluntários, por diversas vezes eu me levantei a favor da minha equipe, mas eu era coordenadora. É esperado de mim, enquanto cargo, que eu esteja ali para apoiar a minha equipe quando algo de um ponto aceitável. Mas eu pegar as dores do meu coleguinha, me abraçar com o meu coleguinha e criar lá o Vale do Ranço, né, Rê? Criar o Vale do Ranço. E usar isso depois para tentar angariar alianças contra alguém, eu tenho uma chance muito maior de me ferrar do que de me dar bem nisso. E aí, até contando uma história rápida, né, que eu contei para a Rê no telefone, eu vivi essa situação, tá? Eu fui gestora, né, muito cedo, eu já contei aqui várias vezes para vocês, e eu tive uma pessoa na minha equipe que construiu uma história de que eu não deixava ela ir para reuniões de escola, pegar o filho na escola, enfim, ela criou essa história na cabeça dela. Não existia nenhum fato concreto sobre isso, só que ela começou a angariar alianças. Então, ela começou a fazer reunião com as pessoas da área, começou a contar a história triste, começou a levar o pessoal para almoço, começou a chorar sobre essa história e as pessoas foram comprando a ideia dela. As pessoas começaram a acreditar nessa história, achando que essa história era real. Até que a minha diretora me chama um dia para almoçar para me questionar sobre essa situação. E para azar dela, no dia que eu sou questionada, tinha sido um dia que ela tinha reunião de pais da escola do filho dela e eu tinha liberado. Então, para azar máximo dela, no dia que eu estava conversando, que eu estava sabendo dessa história pela primeira vez, quando a gente voltou do almoço, ela estava saindo para a reunião. Então, tanto era mentira que aquela história começou a ser desmascarada imediatamente, porque no dia que eu soube da história, era o dia que ela tinha sido liberada. Então, se eu não sabia da história, por que eu teria liberado antes, né? Se eu era a malvadona, a chefe malvadona que não deixa o funcionário na reunião de pais e filhos da escola. E aí, o que acabou acontecendo, gente? A história toda se desenrolou ela teve que falar que ela tinha criado aquela história, ela teve que assumir. Ela foi considerada uma pessoa antiética dentro da empresa. Ela teve todas as avaliações de desempenho dela na parte ética zeradas como uma pessoa antiética que criava uma história. Só que isso não pegou mal só para ela. Isso pegou mal para todo mundo que abraçou a causa dela junto. Então, todo mundo tomou feedback negativo da diretora. Todo mundo teve que se retratar, todo mundo teve que comprovar que não tinha uma evidência concreta sobre aquilo. Então, gente, amanhã a Jade é demitida, né, do jogo. Ela sai do grupo, né? Ela é saída da casa. Só quando a gente olha isso sob a ótica do mundo corporativo, você é demitido. Então, todo mundo aqui perde. Entendeu? Quantos contratos ela poderia conseguir dentro da empresa, né? Fora ali do Big Brother, contratos publicitários com marcas ainda maiores. Gente, existem estudos de casos sobre a Jade ganha ela já ganhou R$300 mil em um post publicitário. Ela entrou no Big Brother com 13 milhões de seguidores. Ela sai do Big Brother com 18 milhões. Ela ganhou 5 milhões de seguidores. Ou seja, ela sai com uma rede mais engajada, maior, mais interessante para as marcas. Isso daria a ela a possibilidade de negociar contratos ainda maiores, conseguir coisas ainda maiores dentro das redes dela. E ela não vai conseguir isso
Porque, aliás, ela até vai conseguir, mas ela vai ter que reconstruir a imagem. Vocês entendem? Que ela vai conseguir isso lá na frente. Só que ela vai ter que reposicionar, vai ter que fazer uma gestão de crise de imagem. E essa gestão de crise pode ser rápida, como pode demorar, como foi uma Carol Conká. Não chegou no nível da Carol Conká, que perdeu 10 milhões em volume de contrato, mas ela perde. Gente, isso vai gerar um impacto para ela. Então, a mesma coisa, e assim, no final das contas, comprando uma briga que nunca existiu, o que é pior ainda. Então, assim, é toda uma crise de imagem em um enredo fantasioso. Então, sobre isso. A gente precisa aprender a ser muito mais individualista. Eu entro na empresa sozinho e eu vou sair sozinho. Eu vou comprar a briga de alguém? Será que faz sentido? O quanto isso pode gerar de impacto para mim? Essa pessoa já fez alguma coisa comigo especificamente? Ela não fez? Eu não estava presente? Eu não vi a história acontecer? Eu me atenho a ficar ouvindo e viver a minha história. Quanto mais egoísta a gente aprende a ser, maiores são as chances da gente conseguir ser mais bem-sucedido nesse aspecto. Por quê? Porque eu não me envolvo em assuntos que eu não precisaria me envolver. Então, mais uma vez, eu acho que o ponto de atenção aqui... Falando sobre isso, eu acho que como último ponto, a gente pode só trazer um pouco do barraco ontem de Natália Coeli, que também não teria barraco algum, seria apenas um comentário, mas que, mais uma vez, um terceiro elemento entra na história e por ele... Barraco. Exatamente. Exatamente. Ontem a Natália, depois do paredão, antes do paredão, o Gustavo, que era um quarto elemento do paredão, que estava perigando ir para o paredão, acabou que ele foi mais votado da casa, para se defender, ele criou ali uma estratégia falando com as pessoas para votarem no Eliezer, que é um do quarto da Jade. E aí, só que o último voto seria da Natália, que é uma menina que está ficando com o Eliezer na casa. Só que a Natália deu a palavra dela, que votaria no Eliezer, para proteger o Gustavo. Só que na última hora, o Eliezer conversou com ela, conseguiu reverter e ela foi e votou no Gustavo. Por conta disso, o Gustavo foi pro paredão. Depois da formação, depois que o ao vivo acabou, a Globo continua filmando e a gente continua assistindo, mas o apresentador sai. E aí eles ficaram discutindo ali, e aí criou-se um barraco enorme, e a Natália estava conversando com o Gustavo para explicar que realmente ela tinha dado a palavra, até para se justificar, só que ela envolveu terceiros, ela começou a envolver os outros garotos do quarto, começou a falar que botou uma narrativa que não tinha nada a ver do contexto, né? Começou o barraco até começa antes, né, Rê? Porque o Gustavo só falou pra ela assim, eu confiei na sua palavra, e virou as costas e saiu andando. Aí o Eni veio ela gritando. Quis se defender. Isso. Não, o Eni veio gritando, querendo falar que ele estava ameaçando ela. Então, assim, uma pessoa aleatória que nem viu a história, já entrou pra tentar contextualizar. Aí ela veio falar que não estava sendo ameaçada. Aí ele já teve que pedir desculpa porque se meteu numa história aleatória. Aí nisso, além dessa história, ela começa a envolver outras pessoas para tentar justificar uma coisa que ela fez com uma pessoa, com outras pessoas, ou seja, era cagada atrás de cagada, né? Exatamente. Não, e até na narrativa dela, ela fala isso, mas eu votei porque eu queria testar se vocês gostam de mim mesmo ou não. Então, isso também porque eles tinham ali um tempo, ficaram ali aliciando ela também para votar com eles, porque eles também se fizeram de santinhos, mas eles também ficaram ali soprando no ouvido dela. Ela também fantasiou alguma coisa dentro, em vez de ela perguntar, usar a comunicação assertiva, ela criou também um fantasma na cabeça dela, porque ela é dessas, né? Cria historinhas na cabeça dela também, a Natália. E aí ela criou um fantasma dentro da cabeça dela. Aí até o Pedro Scooby, que é um participante super tranquilo e calmo, ontem se irritou, levantou a voz pela primeira vez, porque assim, foi assim, inacreditável ela jogar eles. Assim, o Eliezer foi sem noção de defender ela e falar que o Gustavo estava acusando, e ela também botar os garotos nada a ver, não tinha nada a ver com a discussão. Ela botou, então ficou ali um belo exemplo do que acontece no corporativo, né? E principalmente, eu queria acrescentar um pouco da sua fala, que já existe também um pouco do estigma da liderança, né?
Então, não querendo generalizar, obviamente, mas assim, acontece que os cargos, quanto mais alto o cargo, óbvio que ele vai ter uma visibilidade, seja para o bem ou para o mal. E aí, eu já ouvi falas de tipo, o presidente não vale nada, aquele diretor é estúpido e trata todo mundo mal, assedia todo mundo. Ué, mas você acabou de entrar na empresa, como é que você sabe disso, né? A pessoa que tinha 1 mês, 2 meses na empresa. Então, esse tipo de fama corre no rádio corredor, a gente sabe, e nem a pandemia, nem o trabalho home office impediu isso, porque eu esqueci quem falou, acho que foi a Cristiane, né, que falou do WhatsApp, que o WhatsApp está aí. Então, o que é uma imagem que é negativa para o outro, não necessariamente vai ser para você. Claro, a gente tem que olhar o contexto. Então, isso também já só acrescentando o que você falou, Lívia. Você falou bastante disso, o contexto, olhar o contexto. Então, assim, olhar o todo. Assim, isso faz sentido? Será que eu me ofenderia? Porque, de novo, eu tenho vivências diferentes da sua, diferente da Cláudia, diferente da Cristiane. Então, talvez algo não vá me impactar tanto. E aí, gente, separar muito, pegando o gancho do primeiro episódio que a gente fez, falando de networking, não confundam a criar uma rede de relacionamento, de conexão, né? Acho que você trouxe um ponto muito fundamental para blindar, né? Para se blindar dentro desse contexto, porque o networking, ele é fundamental, você criar uma rede. Então, só reforçando o que você falou, você entrou sozinho numa empresa, vocês entram sozinhos, cada um de nós entramos sozinhos. Mas a gente não consegue seguir se a gente não criar aquela rede de conexão. A construção de relacionamento é uma coisa. Abraçar uma causa que não é sua é outra totalmente diferente. Isso não é networking. Então, lembrando que o resultado, a performance é individual. Então, se é individual e eu estou me expondo, né, porque eu peguei um conflito alheio ou porque eu peguei a percepção de outra pessoa negativa, não, mas aquela pessoa, eu já ouvi frases assim, de arrepiar o cabelo, não, mas aquela pessoa, ela sempre faz isso, ou ela fez com fulana, e eu não posso deixar passar isso. Oi, mas assim, se ela fez com fulana, você pode ajudar a fulana aconselhando, né, ou orientando, enfim, até dando bons conselhos. Não necessariamente você pegar na mão e falar assim, vamos brigar juntos, quer dizer que você esteja protegendo essa pessoa. Sabe? É isso. E eu queria acrescentar também, Lia, 2 coisas fundamentais dentro desse contexto de conflito. Uma que é a autorresponsabilidade, tá? Que hoje a gente vê muita gente se tirando. Então, a autorresponsabilidade é isso. É você olhar, e muitas vezes dentro do conflito a gente fica emocionalmente abalado. Mas qual foi a minha participação nisso? Sabe? A fala da Jade hoje é como se ela fosse, né, 100% isenta de qualquer coisa. E a do Arthur também. Não vou passar a mão na cabeça do Arthur, não. Sim. O Arthur também tem uma fala de porque olha só, vocês estão armando. Outro dia eu ri pra caramba, ele falando dentro do quarto, mas é um absurdo montar e tal estratégia, mas ele também tá o tempo todo articulando para fazer aliança. Todo mundo faz, só não pode julgar o outro. Se é um jogo, ele mesmo fala isso, mas quando é contra ele não pode, mas quando é a favor pode. Então, onde que entra a nossa autorresponsabilidade, sabe? Aquilo aconteceu, o que é refletir, cara, o que eu podia ter feito diferente, ou o que eu posso aprender de lição. Assim, preciso sentar, vale a pena sentar, ter uma conversa, como a gente trouxe da Jade, que não fez isso com o Arthur. Pô, o que aconteceu, cara? Você votou em mim, isso teria sido resolvido, entendeu? Parece que ela quis mesmo criar o conflito, né? A impressão que dá é essa. Então, vocês têm que usar esse poder da autorresponsabilidade, tem que olhar e ver, analisar e ver qual a parcela de vocês dentro da situação. E também o gerenciamento das emoções, né? Porque é fato que a maturidade aí está contando muito, né? E não vou generalizar, não quer dizer que todas as pessoas de 20 anos agiriam assim, mas o fato é que ali claramente dá para ver que ele está conseguindo controlar aparentemente melhor. Ele é estrategista, não é minha preferência na casa, é um fato, mas eu não tenho como deixar de reconhecer que quando ela fica ali naquele contexto, naquela coisa infantil, e ele tá ali bem racional, bem gerenciando bem as emoções dele. Então, isso também faz toda a diferença. Porque, às vezes, você vai se deparar com uma mudança, né, de contexto da noite para o dia, ou alguma coisa assim, enfim, qualquer coisa que possa vir a virar um conflito gigante. Agora, tudo é como você vai trabalhar ali as suas emoções, né? O exemplo que eu dei de pessoas que eu conheço que já levantaram e no meio do dia ir embora do trabalho, assim, precisa disso? Né? Será que precisava chegar a esse ponto de, não, aqui eu não trabalho mais?
Então, é uma pena, porque às vezes você vê que a pessoa é uma excelente profissional e chegou a esse ponto, por quê? Então, como que a gente consegue gerenciar ali, analisar e ver, assim, como a gente pode fazer para controlar as nossas emoções da melhor maneira possível. É isso aí. Acho que 2 pontos, assim, pra gente fechar, né? Pra gente concluir aqui nossa live primeiro ponto, comunicação é fundamental. Não fiquem esperando que a comunicação tem que vir top-down. Não sei da onde regia. Né, Rê? Porque assim, não, mas é o diretor, o presidente tem que falar com o diretor, tem que falar com o gerente, tem que falar com o coordenador, tem que falar com E aí fica todo mundo esperando vir a mensagem do divino. Isso de você. Se você mudou com alguma coisa, se você tá chateado, pare de fantasiar e comece a conversar. É claro que precisa ter estrutura nessa conversa. Porque se você for lá conversar com uma postura de coitadinho, vou defender o fulaninho, eu vou não sei o quê, vai dar merda, obviamente. Então você precisa saber comunicar, mas não é responsabilidade única e exclusivamente de cima para baixo. Porque muitas vezes, como a gente viu no jogo, a falha de comunicação ela achou tal coisa, contou para os amiguinhos acreditaram nisso, e aí depois, quando ela foi falar com ele, que ele falou que não fez, ela continua acreditando, ela botou na cabeça dele que ele tá mentindo. Então, gente, a melhor coisa para a gente resolver conflito na empresa é a gente aprender a estruturar uma conversa, não é conversar de qualquer jeito, mais uma vez, senão você vai dar um tiro no pé, mas saber conversar para poder eliminar qualquer opinião, achismo, o que um falou, o outro, parar com os devaneios corporativos. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto eu acho que o ponto ali, né, e eu acho que criaram muito isso em torno do Arthur, então vamos ver agora como é que vai se desenrolar, né, porque até agora o Arthur tá como campeão da edição. Pra gente ver como é que no final das contas não é a historinha do vou doar dinheiro para caridade, eu sou a pobre, eu sou a mais necessitada. O mundo corporativo não está preocupado com isso. Eu já vi CEO falar para mim, Lilian, eu nem quero saber se funcionário meu vier contar que a mulher tá grávida. Eu não quero saber. Porque se eu tiver que demitir essa pessoa, eu não quero pensar em não demitir porque a fulana tá grávida ou perdeu o emprego, porque aqui não é uma rede de proteção de carente, não é um ambiente para a gente fazer trabalho social. Eu tô aqui com essa pessoa porque ela é competente, ela vai se manter aqui, vai crescer aqui, independente do que estiver acontecendo na vida dela. Isso eu já ouvi de CEO, gente, não é uma opinião minha, eu já ouvi. Então, acho que um ponto importante para a gente sempre colocar na cabeça não existe malvadão. Eu acho que o grande problema que está transformando até agora o Arthur no campeão do programa, no campeão da edição, é que construiu o malvadão da história. E toda vez que a gente acredita que existe um malvadão na história, a gente sempre está se colocando numa condição de vítima. E a Renata falou isso muito brilhantemente bem sobre autorresponsabilidade. Então, no final, o negócio é o seguinte: se você trabalha numa empresa escrota, que a pessoa te assedia moralmente, ou que você vê que as pessoas que são competentes não crescem, que quem cresce são os amigos, que quem que existe sim uma proteção, então você tem que avaliar sua permanência nesse lugar. Porque talvez o lugar esteja errado e você não tem que estar ali. Agora, não generalizem. A maioria das empresas não existe um malvadão da história. Não existe o chefe que não deixa você fazer as coisas. Não existe a diretoria que não aprova. Existe você que não conseguiu articular bem o suficiente para conseguir desenhar as coisas. E tá tudo bem. É só aprender. Gente, a vida fica muito mais leve. Tira da cabeça que o problema tá no outro e a gente coloca na nossa cabeça que eu preciso desenhar uma estratégia melhor para eu conseguir o que eu quero. E se eu tô num lugar, gente, eu já vivi isso. Eu trabalhei numa empresa que eu entrei, existia um outro chefe, eu descobri que eu entrei para desmascarar o cara, enfim, foi uma situação complexa, tá? Eu só descobri depois que eu tinha entrado. Esse cara saiu
E depois, quem entrou no lugar dele. Eu fiquei 6 meses praticamente na posição dele, interinamente. Eu não tinha interesse na posição, eu só assumi de forma interina, mas eu não tinha interesse pela área, pelo setor inteiro de RH. Era uma gestão de RH de todos os departamentos de RH, eram 5 áreas, eu não tinha interesse. Ponto final. Gente, só que a pessoa que entrou na história, a gerente que entrou depois, ela queria se aposentar lá, tanto é que ela tá lá até hoje. E ela colocou na cabeça eu iria virar uma ameaça para ela. E ela começou a criar essas histórias, né, para as pessoas, sobre a minha performance, não sei o que. Gente, na hora que eu entendi, as alianças que ela tinha formado eram fortes o suficiente para, de repente, ela até convencer as pessoas ou me privar de fazer o que eu queria fazer dentro da empresa, eu simplesmente fui procurar outro lugar para ir, gente. Já estava sendo chamada para outras empresas, eu só me abri ao mercado. Então, parem para refletir muito sobre isso, sabe? Porque quando a gente aprende a criar um posicionamento, o jogo vira. Mas quando eu crio na minha cabeça que o problema está no outro, somente no outro, eu dou ao outro um grau de importância, às vezes, muito maior do que o que ele tem. E pior, eu fico sem oportunidade, sem estratégia de saída. Porque se o problema é no outro, eu não posso fazer nada. Se o problema é no ambiente, mas eu posso contornar, eu posso pensar numa estratégia nova, eu contorno. E aí, nesse aspecto, realmente, eu tenho que tirar o chapéu para o Arthur. Porque o Arthur, realmente, ele conseguiu entender isso. Ele sacou que ela contou uma história fantasiosa na cabeça dele. E que se ele soubesse desenhar bem essa estratégia ali dentro, ele se formaria campeão do programa. Então, todos os momentos que ele não coloca ela, por exemplo, nela monstro, eu não acho que foi baseado numa... Ai, não, eu vou poupá-la porque ela está no VIP. Foi muito numa narrativa de eu não vou fazer para mostrar para o público que ela sempre me persegue, mas quando eu tenho a oportunidade, eu não faço. Eu sou maior do que ela, eu sou mais elevado do que ela. De fato, ele tem uma inteligência emocional muito superior à das outras pessoas. A Jade tem uma inteligência emocional muito alta também. Então, os dois têm, só que ele é mais estratégico nessa posição. Então, meu convite para vocês é que serem mais estratégicos nessa posição também. Ao invés de olhar como, eu sou o coitado que estou aqui numa posição... Sinceridade, porque é o meu chefe, ele é o ser supremo, eu não parem de ver essas pessoas como seres supremos, começa a entender, tá bom, como que eu articulo? Porque ele poderia ter feito tudo de um outro jeito e faria com que, provavelmente, a Jade iria conseguir construir uma narrativa e iria convencer as pessoas dessa narrativa. Só que ele entendeu, ele fez uma leitura e aí, brilhantemente nesse aspecto, conseguiu reverter para criar uma imagem externa e interna muito inteligente para o público. E isso é estratégia no final de carreira, que é a proposta principal da nossa live aqui ao longo de todas essas segundas-feiras. Mostrar para vocês que o Big Brother, ele é um reflexo do que a gente vive na vida, na família, na empresa, em tudo, e que bons estrategistas que não matam, não roubam, né? Então, assim, estando dentro de possibilidades lícitas e não ilícitas, se você for um bom estrategista, você tem uma chance de conseguir coisas muito interessantes. Porque o tempo inteiro isso está acontecendo dentro da empresa. A gente só precisa saber como a gente articula. Exatamente. E aí, de novo, né? Os conflitos, eles vão existir. Não adianta você achar que eu vou mudar de empresa o tempo todo, porque eu vou encontrar uma empresa que seja um mundo ideal que eu tracei, um mundo cor-de-rosa. Isso não vai existir. Enquanto as pessoas estiverem envolvidas, vai ter sim conflito, vai bater de frente, vai ter pontos de vista diferentes, mas é pegar isso que você falou, né, Li? O que você pode fazer, qual estratégia você pode criar, como você pode melhorar a sua comunicação, qual o seu senso de autorresponsabilidade, de saber olhar as situações de frente, encarar, e como você pode tirar proveito. Porque lembra, o que eu falei lá no início, os conflitos eles podem reverter bons resultados para a empresa.
né? Claro, dependendo do tamanho. Então, o que você pode fazer é aquele ditado popular, né? Como que você pode pegar o limão e transformar numa caipirinha? Então, o que você pode tirar de proveito para trazer melhores práticas, para melhorar o processo, para, enfim, implementar uma ideia nova, aproveitar que tem ali, houve ali aquele conflito. Claro, né? Depende do conflito, mas assim, o que você pode fazer para reverter a seu favor? Ou como você pode mostrar o seu nível de profissionalismo, de maturidade para reagir, para passar por aquele conflito, saber mediar aquilo e saber reverter em bons resultados. Então, vamos aguardar amanhã, né? Mas, ao que tudo indica, quem vai ser demitida amanhã, né, infelizmente, é a Jade. Não concordo tanto, não, mas não vou botar minha opinião polêmica, não. A gente podia tirar a Jessie, né, que é mais fofinha. Exatamente, faria menos falta. Pois é, mas é isso aí, entendeu? Na vida acaba sendo essa história mesmo.